Olá, meus amores! Estamos juntos para mais uma aula de matemática e para fecharmos as 4 operações nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão. Dividir é repartir algo. É a operação matemática que determina a quantidade de vezes que um número, o divisor, está contido em outro número, que é o dividendo. Esses são os termos da divisão, mas nós vamos ver mais para frente. As ideias da divisão são repartir igualmente, divisão comparativa, ideia de quantos cabem e a configuração retangular, que vocês também conhecem como disposição retangular. A divisão ela é a operação inversa da multiplicação. Vamos ver aí a ideia de repartir igualmente. A ideia de repartir igualmente representa a ação de dividir uma quantidade em partes iguais. Observe. Marta pagou R$ 24,00 por 3 barras de chocolate. Quanto custou cada barra? Então, a quantia em dinheiro ela será repartida igualmente em 3 partes. A gente encontrando uma parte, a gente sabe qual é o valor aí do chocolate. Então, é só a gente dividir 24 dividido por 3, né? É igual a 8. A próxima ideia da divisão é a ideia de quantos cabem. Para se identificarem pela divisão quantos grupos podem ser formados, é só determinar quantas vezes um valor cabe no outro. Observe. Na comunidade de Érica, foram convidadas 40 crianças para brincar em um parque. Para organizá-las, era necessário formar filas com 10 crianças cada um. Quantas filas foram formadas? Para responder isso é bem simples, né? Então é só a gente pegar o total de crianças, que é 40, e dividir por 10. Sendo assim, a gente sabe que foram formadas aí 4 filas. A próxima ideia é a divisão comparativa. Dividir comparativamente consiste em encontrar um valor tomando outro como referência. Observe aí. A Lia, ela tem R$10. Sabendo que ela tem o dobro da quantia de Pedro, quanto Pedro tem? Então, a gente aí está comparando esses dois valores, né? Então, se ela tem R$10 e a gente sabe que ela tem o dobro de Pedro, então a gente se pergunta, né? 2 vezes quanto que dá 10? Essa pergunta fica bem simples. 2 vezes 5. Logo, a gente sabe que o Pedro, ele tem o quê? R$5 e a Lia tem os R$10, que é o dobro de 5. Então, aí, na divisão comparativa, né, a gente usa um outro valor como referência, ok? A próxima ideia da divisão é a configuração retangular. Como eu disse, vocês também conhecem aí como disposição retangular. O exemplo está assim, ó. As 56 cadeiras de um auditório estão dispostas em fileiras e colunas. Se são 7 as fileiras, quantas são as colunas? Então, observe, né? Nós temos aí o dividendo, né? E nós temos também o divisor. Então, nesse caso, a gente precisa achar o quociente. Então, a gente pega 56, divide por 7 e encontra o resultado. Assim, são 8 colunas e 7 fileiras. Gostaram? Vamos ver um pouquinho os termos da divisão, ok? Então, nós temos aí um exemplo, né? 10 dividido por 3. O 10, você toma como referência, né? O dividendo, tá? Então, o dividendo é o número que a gente vai aí repartir igualmente, tá? É o inteiro. O 3, ele é o divisor, que é a quantidade de partes ou grupo pelas quais será distribuído o dividendo. Reparem que 10 dividido por 3 é igual a 3. Esse 3 aí, ele é o quociente, que é a quantidade que cada parte ou grupo, né, terá ou receberá. E nós sabemos que 10 dividido por 3 é igual a 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Sendo assim, a gente tem 1 como resto. E o resto é a quantidade, né, que sobra, porque aí não pode ser repartido igualmente. Então, nesse caso, ele sobrou. Gostaram, gente? Entenderam os termos da divisão?
Então, a gente vai ver um pouquinho sobre o algoritmo da divisão, que é o modo que a gente faz aí a divisão, né? A gente reparte igualmente os valores. Então, eu deixei 3 exemplos. No primeiro, eu tenho 133 dividido por 3. Tá? Essas contas aí, elas foram feitas no método longo, que nós vamos ver também, o que é método longo e o que é método breve. Então, voltando ao algoritmo, nós temos 133 dividido por 3. Reparem, meus amores, que 1 não dá para dividir por 3, então a gente divide o 13. Ok? A gente baixa 2 números direto. Quando a gente não consegue dividir o primeiro número, porque ele é menor que o divisor, a gente pode baixar 2 números ou até mesmo 3 números. Nesse caso, 2 números aí é o suficiente, porque 13 dividido por 3 é igual a 4. Como nós sabemos isso? Fazendo através da multiplicação, que é a operação inversa. Então, eu sei que 4 vezes 3 é igual a 12. Sendo assim, para 13, resta 1. Reparem que eu coloquei o 1 como aí o resultado da subtração e baixei o próximo número, que ficou 13. Novamente, eu pego esse valor e divido pelo divisor, né, que é o 3. 13 dividido por 3 é igual a 4, que, como eu disse, 4 vezes 3 é igual a 12. Sendo assim, eu tenho 1 como resto. Logo, eu sei que 133 dividido por 3 é igual a 44. Então, cada parte aí vai receber 44 e ainda vai sobrar 1. No próximo exemplo, eu tenho 150 dividido por 5. A mesma coisa aconteceu, né, no primeiro exemplo. 1 não dá para dividir para 5. Nesse caso, eu baixei direto o 15. 15 dividido por 5 é igual a 3, porque eu sei que 3 vezes 5 é igual a 15. Sendo assim, 15 menos 15, 0, né? Nesse caso aí, não tem o resto. Eu baixei o próximo número, eu continuo com 0. 0 não dá para dividir para 5, logo eu tenho 0 no quociente. Quando eu me pergunto 30 vezes 5, eu sei que é igual a 150. Nesse caso, eu tenho resto 0, que é uma conta exata, ok? O próximo exemplo, eu tenho 478 dividido por 4. Reparem, meus amores, que agora eu baixei apenas o primeiro número. Por quê? Porque 4 dá para dividir para 4. 4 dividido por 4 é igual a 1. 1 vezes 4 é igual a 4. Ou seja, para 4, 0. Vai observando aí no algoritmo que a tia Rafa separou para vocês. Então, o resultado dessa operação aí é 0. Baixei o próximo número que está do lado, ficou 7. 7 dividido por 4 também é igual a 1. Porque se for 2, gente, ultrapassa e não pode ultrapassar o valor. Então, 1 vezes 4, 4. Para 7 é igual a 3. 3 é o resto. Baixei o próximo número, virou 38. Reparem. Agora eu vou dividir esse valor. 38 dividido por 4. 38 dividido por 4 é igual a 9. Porque eu sei que 9 vezes 4 é igual a 36. 36 para 38 é igual a 2. Logo, 2 é o meu resto, porque eu não tenho ninguém mais para baixar. Logo, eu concluo que 478 dividido por 4 é igual a 119. Compreenderam, meus amores? Estão gostando? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os métodos da divisão. Então tem o método curto, que também é conhecido como método breve, e o método longo,
tá? O método curto, gente, a gente faz a conta direto, de cabeça, né? A gente não utiliza a subtração. Então, eu sei aí, ó, o exemplo eu botei 180 dividido por 12. Eu sei que 1 não dá para dividir por 12, então eu vou baixar direto o 18. 18 dividido por 12 é igual a 1. 1 vezes 12, 12. Para 18 é igual a 6. Então, reparem, eu coloquei o 6 direto, né? Que eu sei que o resultado da subtração é essa. Então, eu coloquei o 6 embaixo aí da unidade. E baixei o próximo número. Logo virou 60. 60 dividido por 12 é igual a 5. Porque eu sou boa na multiplicação e eu sei que 12 vezes 5 é igual a 60. Para 60, igual a 0, né? Então, fiz aí direto, não utilizei nenhuma subtração. Agora, já no método longo, meus amores, o nome já diz, né? A conta é mais extensa. Então, reparem que na própria divisão, a gente usa a subtração para a gente poder identificar o resto, além da multiplicação, que a gente precisa saber, né, o número que nós estamos multiplicando para chegar ao determinado número que está sendo dividido. Então, vamos fazer aí um exemplo para você concluir melhor o que a tia Rafa está explicando. Então, reparem, eu peguei o mesmo número para vocês poderem identificar aí as diferenças. 180 dividido por 12. O processo inicial é o mesmo. 1 não dá para dividir por 12. Eu baixo de cara o 18. 18 dividido por 12 é igual a 1. 1 vezes 12, 12. Então, repare, quando eu me faço a pergunta da multiplicação, 1 vezes 12, o resultado eu subtraio. Então, 1 vezes 12 é igual a 12. Logo, eu tenho 18 menos 12. Resolvo essa subtração e coloco, né, abaixo. Então, aqui, ó, 18 menos 12 é igual a 6. Baixei o próximo número. Está lá em cima, no dividendo. Quem é? O 0. Logo, o que era 6 virou 60. Então, eu vou dividir agora. 60 por 12. 60 dividido por 12, você vai fazer a sua continha e você vai achar 5. Agora, você faz a mesma pergunta da multiplicação. 5 vezes 12 é igual a 60. Sempre o valor que você acha na multiplicação é o número que deve ser subtraído. Então, se 12 vezes 5 é igual a 60, então eu subtraio 60 de 60. Logo, eu sei que 60 menos 60 é igual a 0, eu sei que a minha conta ela é exata. Por que eu estou fechando ali? Porque não tem nenhum número mais para ser dividido. Logo, eu encerro a minha divisão. Compreenderam, meus amores, o que é o método curto e o método longo? Então, agora nós vamos relembrar, ok? Primeira coisa, a divisão, ela é a operação inversa da multiplicação. Reparem, 20 dividido por 5 é igual a 4. Logo, eu sei que 5 vezes 4 é igual a 20. É por isso que a tia Rafa sempre fala para vocês. A divisão, ela precisa ser baseada na multiplicação. Então, se você domina a multiplicação, você será fera na divisão também, tá? Por isso que nós devemos estar sempre estudando a tabuada. Próximo passo que nós vamos relembrar é que a divisão exata, né? Na divisão exata, o resto é sempre 0. Então, repare, eu coloquei um exemplo para vocês aí embaixo. 12 dividido por 4 é igual a 3. 3 vezes 4, olha a minha perguntinha, é igual a 12. Logo, eu subtraí 12. 12 menos 12, 0. Então, quando for resto 0, eu digo que essa é uma divisão exata. E se não for resto 0, tia Rafa? Se não for resto 0,
essa divisão aí, ela é uma divisão inexata ou não exata, tá? Então, quando é uma divisão inexata, o resto ele é diferente de zero. Reparem também o exemplo. 17 dividido por 5 é igual a 3, porque eu sei que 3 vezes 5 é igual a 15. Então, eu subtraio o 15 aí de 17. Logo, eu sei que 17 menos 15 é igual a 2. Reparem, meus amores, esse 2 é diferente de zero. Logo, essa divisão ela é inexata. E o último ponto que nós temos que relembrar é que na divisão, o resto ele não pode ser maior que o divisor. Então, tomamos como base aí o último exemplo que a tia Rafa colocou, 17 dividido por 5 é igual a 3, porque nós sabemos que 3 vezes 5 é igual a 15. Nós temos 2, reparem, meus amores, 2 como resto. Repara que o resto é menor que o divisor, que é o 5. Então, vocês sempre têm que prestar atenção, né, nesse ponto que é bem importante. Porque se você vê que o seu resto ele é maior que o divisor, nesse caso você já sabe que a sua conta está errada, ok? Então, vamos aí, relembramos tudo. Na divisão exata, o resto é sempre zero. Na divisão inexata, o resto ele é diferente de zero. Na divisão, o resto não pode ser maior que o divisor. E como eu disse primeiramente, a divisão ela é a operação inversa da multiplicação. Bom, meus amores, gostaram da aula de hoje? Espero que vocês tenham gostado, porque para mim é sempre um prazer preparar uma aula para vocês. Fiquem com Deus, meus amores, e até a próxima aula. Beijos!